Pessoal, quero começar esse vídeo pedindo desculpa para vocês. Os primeiros 2 minutos do vídeo eu gravei utilizando o microfone da câmera sem querer, então o áudio ficou meio ruim. Depois dos primeiros 2 minutos, o áudio já melhora, tá bom? Desculpa de novo e vamos lá. Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Lucas Bueno aqui. E esse é o quarto vídeo do nosso curso de desenvolvimento de sistemas. Nesse vídeo nós vamos criar um novo projeto, que será o nosso projeto que nós vamos seguir até o final do curso. Ele será relacionado a gerenciamento de eventos, então será um aplicativo onde nós vamos conseguir acessar informações sobre palestras, palestrantes que vão acontecer em um evento. Então nós vamos começar este novo projeto. E já vamos, a partir do template que nós vimos nos últimos vídeos, o template com abas, que a gente já trabalhou um pouquinho, nós vamos começar a modificá-lo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui na nossa área de trabalho, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar este nosso novo projeto. Então, eu vou abrir um terminal aqui. E vamos digitar expo init, e o nome do projeto será Eventive. Como este curso está sendo criado em especial para alunos do Instituto Federal de Santa Catarina, eu vou chamar o nosso projeto aqui de Eventive, com o Event, obviamente relacionado a eventos, e o IF relacionado a Instituto Federal. Mas não necessariamente, eu achei também que era um nome bacana. Então vamos dar o Enter, e aí o Expo vai criar aqui na nossa área de trabalho a pasta Eventive e vai perguntar para nós qual é o template que nós queremos utilizar. Eu vou, assim como no último vídeo, num dos últimos vídeos, eu vou colocar o template Tabs, que será útil para a gente já ter algumas coisas criadas. Agora, o Expo e o NPM vão fazer o download das dependências necessárias, e esse processo demora um pouquinho, então eu vou pausar aqui o vídeo. Após o download das dependências e configuração do projeto, nós vamos então fazer a inicialização aqui do nosso servidor. Para isso, nós vamos ir até o diretório do projeto, está aqui, cd eventive, e aqui dentro npm start. E aí o Expo já vai iniciar aqui para a gente pode ou fazer a leitura do QR Code no nosso celular, ou nós podemos também rodar no navegador. Recomendo que vocês façam no celular, mas para mostrar aqui para vocês, eu vou abrir no navegador, vai ficar mais fácil nesse primeiro momento de vocês verem o que eu estou codificando. Então, a gente pode ou lá pelo terminal clicar em W de web, ou aqui nessa página que ele abre de administração, também clicar aqui em Run in Web Browser, que aí ele já vai inicializar aqui para a gente e abrir o código quando ele estiver pronto. Apesar de que está até demorando um pouquinho. É a primeira vez aqui ele faz o build, aí ele demora um pouquinho mesmo. As próximas são mais rápidas já. Então agora ele já vai inicializar aqui para a gente. É o mesmo código que nós estamos acostumados. Talvez vocês notem que no celular aparece em branco, pelo menos no meu celular, o tema é o tema Light, mas talvez seja por causa do meu celular mesmo, né, que está definido para o tema Light, agora que eu percebi isso. E aqui no meu navegador, como ele está no tema Dark, ele carrega já escuro. Agora a gente vai partir então para entender os arquivos do projeto e também fazer algumas pequenas modificações já. Vocês poderiam, né, nós poderíamos fazer essas modificações diretamente aqui na pasta Eventive. A gente poderia trabalhar aqui nesses arquivos, abrindo como, por exemplo, com um editor de texto e fazendo aqui a modificação. Mas a gente também pode trabalhar com IDEs, que são ali ambientes de desenvolvimento integrado, onde a gente consegue fazer basicamente tudo que nós precisamos em relação ao desenvolvimento de um software. Vocês podem utilizar
ou o editor de texto mesmo, ou a IDE que vocês preferirem. Eu vou utilizar uma chamada WebStorm, deixa eu abrir ela aqui, que possui uma versão de avaliação, mas para aqueles que possuem um e-mail .edu ou .edu.br, que é o caso da maior parte dos alunos aí de instituições superiores e também de ensino técnico. Também vocês conseguem lá, fazendo um pequeno cadastro, vocês conseguem a chave para ativar o WebStorm gratuitamente. Então por isso que eu vou utilizar ele, mas vocês podem, caso não tenham, procurar por outras alternativas gratuitas, como o Atom, como o Eclipse, como o VS Code, Visual Studio Code e assim por diante. Os passos não vão mudar muito de umas para as outras, tá bom? Então aqui no WebStorm eu vou abrir a pasta do nosso projeto. Então aqui Open, navego aqui até a área de trabalho e nesse caso aqui carregou, vou colocar o Eventif. Ele já vai abrir para a gente. O WebStorm vai detectar que este é um projeto em React Native e vai ficar uma boa visualização aqui. Aqui no WebStorm, neste canto esquerdo, e na maior parte também dos programas que vocês forem utilizar para fazer a edição do código-fonte, vocês conseguem navegar pelos arquivos do projeto. Então aqui estão as pastas, que são as mesmas aqui que a gente consegue ver pelo gerenciador de arquivos do sistema operacional. Ele vai falar aqui que alguns arquivos foram adicionados ao Git, que é um gerenciador de versões, e por enquanto nós vamos simplesmente ignorar esse aviso. A gente consegue ver que o WebStorm está fazendo a indexação das dependências, então vamos só esperar ele terminar esse processo, mas é rápido. Agora a gente já pode começar a explorar os arquivos e entender o que cada um deles significa. Então, aqui na pasta Eventif, a primeira pasta que aparece é a pasta Expo. Notem que ela inicia com um ponto, e isso significa que ela é uma pasta oculta, o que é um bom indicativo de que nós não precisamos nos preocupar em alterar qualquer coisa dentro dela. Então, aqui na pasta Expo, basicamente, terão arquivos relacionados ao Expo, que é esse ambiente aqui que nós utilizamos para criar o projeto e também agora rodar no celular ou na web. A próxima pasta é a Expo Shared, e aí vale a mesma coisa, ela também inicia com um ponto, então a gente não precisa se preocupar com ela. A gente pode, claro, dar uma explorada aqui nos arquivos, mas não tem necessidade, até aqui não faz tanto sentido para a gente. A próxima pasta já é mais interessante, é a pasta Assets, onde nós teremos aqui os recursos que nós vamos utilizar na nossa aplicação, como por exemplo fontes. Então, neste caso que a aplicação já vem previamente configurada com algumas telas, nós estamos utilizando esta fonte aqui, a Space Mono Regular. Então o formato .ttf é o formato de fonte. E a gente também tem a pasta imagens aqui com algumas imagens padrões já adicionadas. Então a gente consegue ver que é a imagem, por exemplo, que aparece quando nós estamos carregando o aplicativo, o ícone que aparece aqui provavelmente na web também, então esse é o ícone do aplicativo. E obviamente, se nós alterarmos essa imagem, nós também já vamos ver o resultado tanto aqui quanto no celular, se estiver rodando no celular. O ícone aqui do aplicativo, aqui sim para Splash Screen, que é a tela que quando nós iniciamos o aplicativo, ela aparece. Então nós temos aqui estas imagens que nós podemos modificar de acordo com o nosso critério. Lembrando que estas imagens foram criadas porque nós selecionamos lá no Expo a opção de criar já com base em um template, que era o template Tabs. A nossa próxima pasta aqui, continuando, é a pasta de componentes. E aí eu já vou fazer um gancho aqui na explicação para dizer para vocês que nós vamos trabalhar com React Native nos referindo a componentes. E o que seriam componentes? Podemos imaginar como porções da nossa tela ou porções da nossa aplicação que fazem sentido de forma separada das outras. Então, por exemplo, nós podemos pensar
que a barra de navegação aqui do nosso aplicativo, esta barrinha aqui de baixo, onde a gente consegue ir para Tab 1, para Tab 2, ela é um componente, então teríamos este componente aqui. Um outro componente possível seria esta aqui de cima, que seria a barra de títulos, e outros dois, ou um, quem sabe, vai depender muito da nossa visão de como nós estamos quebrando, separando, dividindo a tela, seria aqui o conteúdo, ou até mesmo este primeiro conteúdo, que seria um título também, e em seguida o conteúdo mesmo. Certo? Então tudo isso seriam componentes que nós vamos adicionar aqui. A gente poderia dar um outro exemplo que não está aqui, caso quiséssemos adicionar um menu lateral. Então teríamos ali o componente de menu. Então quando a gente está trabalhando aqui com React e também com React Native, nós vamos nos referir a componentes. Aqui em componentes temos uma pasta chamada testes, que nós não vamos nos preocupar com ela, tá? Não vamos fazer testes de software aqui. E depois temos um arquivo chamado editscreeninfo.tsx. Vocês já devem ter notado que o TSX, até mesmo quando nós abrimos aqui a pasta screens num dos últimos vídeos, são os arquivos onde nós vamos escrever o nosso código. Este arquivo TSX, ele contém uma estrutura padrão aqui para sua escrita, que nós vamos aprender no decorrer do curso. Se vocês quiserem ler um pouquinho mais, recomendo que vocês abram a seguinte página. Deixa eu abrir aqui o navegador para vocês. Vocês vão pesquisar lá por TSX, que será... Opa! Aqui aparece então outros usos para essa sigla TSX, e aí recomendo que vocês acessem este primeiro link da TypeScript Lang, certo? Mas para o curso não é necessário, pelo menos por enquanto não é necessário a gente se aprofundar aqui. Então a gente estava aqui na pasta Components e estávamos vendo aqui esta tela ou melhor, não esta tela, este componente de edição. Então aqui a gente pode dar uma fuçada aqui, que tem uns imports para aqueles que nunca utilizaram nenhuma linguagem ou que não chegaram a um ponto de desenvolvimento de utilizar um import. Um import basicamente é você trazer para este arquivo as funcionalidades de um outro arquivo. Então aqui nós temos a importação, por exemplo, de um web browser, e ele está sendo importado de uma determinada localização, a importação do React, a importação de uma folha de estilos. Tudo isso vai ficar mais claro nos próximos vídeos. Então aqui importa cores também, e aqui na sequência ocorre a criação do componente. Então através desse export default function, a gente tem a criação de um componente utilizando algumas tags específicas, como a view e a text. A tag view ela é muito importante, porque ela define aqui na nossa tela o que será visualizado daquele componente. Então, este caso aqui, por exemplo, se fosse um componente, e acredito que o seja, se me lembro bem ele é aqui neste projeto, nós temos uma view que vai retornar um text, como temos aqui, ó, uma view, e dentro dessa view temos um text, que a gente pode se referir também como sendo um componente que está dentro desse outro componente. Então assim a gente vai criando as nossas views, até mesmo juntando vários componentes, tá certo? Então aqui nós temos este componente de edição de tela. Na sequência nós temos aqui este texto estilizado, onde nós também temos aqui uma função em algumas importações, e este arquivo chamado themed, que seria algo com um tema, digamos assim, e a gente vai utilizar ali para aplicar um determinado tema. Tudo isso aqui foi criado porque nós selecionamos aquele modelo tabs do Expo. Na sequência, temos a pasta de constantes, que são valores que nós vamos utilizar aí na nossa aplicação. Então o primeiro arquivo desta pasta são as constantes relacionadas a cores.
Vejam aqui que nós temos dois esquemas de cores, o esquema Light e o esquema Dark. Então, para dependendo de um caso, serão utilizadas essas cores aqui, tem uma cor para o texto, uma cor para o background, para o plano de fundo, uma cor para colocar ali um texto que precisa de uma atenção diferente, um texto com cor, basicamente. Na sequência, a cor do ícone de uma aba e a cor de um ícone quando ele estiver selecionado. E a mesma coisa para o Dark. Para aqueles de vocês também que nunca trabalharam com HTML, CSS, talvez estejam estranhando esta maneira de escrever cor. Esta maneira aqui se chama o RGB. Então é um código que permite que nós representemos uma cor através de um código. Então, por exemplo, aqui a cor vermelha que está selecionada, ela é representada em RGB por hashtag FF000. Posso até copiar aqui a cor vermelha e como no navegador aqui está o esquema escuro, o esquema dark, eu vou colocar, por exemplo, aqui no texto esta cor vermelha. Então é sempre a hashtag ali e aí a cor. Veja que o WebStorm, ele mostra para nós a cor aqui do lado, tá? Então a gente pode inclusive clicar aqui e selecionar outra cor aqui usando essa paleta de seleção de cores que ele vai atualizar para a gente também. Como eu mudei a cor e salvei o arquivo, o Expo já vai alterar para nós aqui na aplicação, certo? Então tudo que estava com a cor que era a tint, não, eu mudei, aonde que eu mudei mesmo? Mudei aqui no texto, então onde estava em texto que não é utilizando o tint, por exemplo, ele já alterou para vermelho. Eu vou manter em vermelho aqui, mas na sequência, ou melhor, eu vou colocar um verde, já que a gente sabe que os estudos federais, de uma maneira geral, eles utilizam aqui um verde. Vou selecionar um verde qualquer aqui. Beleza. Aqui. E a gente pode salvar agora e já ver o resultado aqui na aplicação que está sendo recarregada. Certo? Então aqui nas constantes nós temos basicamente isso. Eu vou, para vocês verem aqui, colocar também este verde aqui. Aqui em cima a gente tem o Tint Color Dark. Então aqui mesmo dentro desse arquivo de cores foi utilizado aqui uma constante, ó, duas constantes, uma para cor do texto no esquema Dark e uma no esquema Light. Então a gente pode alterar aqui também, que ele vai alterar aonde estiver colocado aqui esse Tint Color Dark. Então a gente define a constante aqui e pode simplesmente setar aqui depois. Salvar e aí a gente pode ver o resultado aqui. Nesse caso, o que foi alterado foi a Tab 1, a selecionada. Então, quando não está selecionado, ele não fica tint, e quando está, ele fica. Tá? E aí a gente mudaria, por exemplo, a cor da aba, a gente consegue ver aqui, através desse default. Mas eu acho que aí não tem motivo para alterar, a gente pode manter o default mesmo. Vou alterar já também, então, para este verde, no esquema Light aqui. Então coloco, o verde aqui. Vou colocar o verde aqui no esquema Light também. E agora vejam só, a gente pode inclusive, já que a gente está utilizando a mesma cor, a gente pode fazer o seguinte, já aprendendo um pouquinho aqui desta nossa linguagem. A gente vai colocar lá uma constante, que será o Eventif Green. E nós vamos colocar o valor aqui, hashtag, a cor que nós queremos. Eu vou agora já, para a gente não ficar com várias cores repetidas, deletar esses caras e copiar a referência da constante. Com essa referência eu vou substituir aqui para Eventif Green, aqui também, aqui no texto também, para Eventif Green. E aí, notem que
A string, ela é com esse apóstrofo aqui. O valor ele é com esse apóstrofo. Então, a gente, quando vai utilizar a constante, a gente não coloca o apóstrofo, senão seria este valor eventif green ao invés da constante, certo? Seria como se nós colocássemos o texto ali, eventif green, ao invés desse texto aqui. Como nós queremos nos referenciar à constante, a gente coloca ela sem o apóstrofo. Aqui a mesma coisa daí no esquema dark. Então a gente vai colocar a constante em tint e em tint também. Aqui em tab também. E podemos já salvar. Agora ele não recarregou, porque o Expo é inteligente o suficiente para entender que não houve nenhuma modificação necessária aqui no esquema dark. A gente simplesmente alterou uns códigos aqui que não resultaram em mudanças necessárias que fariam recarregar a janela. O próximo arquivo aqui das constantes é o arquivo de layout. Então aqui no arquivo de layout, nós temos, por exemplo, configurações da largura e da altura da tela. Então aqui ele está deixando o nosso aplicativo exatamente no tamanho disponível na tela. Mas nós poderíamos, por exemplo, setar manualmente alguma coisa aqui. Vou setar um valor bem pequeno, por exemplo, na largura 100 pixels, e a gente vai ver que o resultado não vai ser muito interessante. Ele não recarregou. Então eu vou fechar aqui e vou pedir para ele abrir novamente. Na verdade ele me trouxe um erro aqui. Acho que ele... Deixa eu ver ali. Deixa eu ver se eu já não corrigi na linha 15 do nosso arquivo anterior. Então preste atenção nisso também. Essa interface aqui ela nos indica os erros que apareceriam, por exemplo, no console, mas ela é bem completa, então ela nos traz também aonde está o erro exatamente. Então na linha 15 nós podemos analisar aqui das cores, na linha 15, agora não é mais a linha 15, né? Aqui, que provavelmente eu comecei errando e depois já corrigi mesmo, mas em algum momento eu salvei e a cor estava errada, agora não tem mais nenhum erro. Então a modificação aqui do layout acabou não surtindo o efeito que eu queria, mas tudo bem, eu queria só que o aplicativo ficasse menor aqui, mas não tem problema. A gente não vai alterar muito esse arquivo aqui não. E também, para aqueles que ainda não trabalharam com a criação de interface gráfica, nós nos referenciamos aqui sempre em pixels, tá? Então a gente tem pixels do tamanho da tela, e isso tem a ver com aquela resolução que nós selecionamos lá no nosso sistema operacional. Quer ver? Deixa eu abrir aqui a opção de alterar a resolução da tela. E aí nós vemos que essa tela aqui está com uma resolução de 1920 por 1080. Isso aqui são pontos na tela e cada um desses pontos representam, é o que nós chamamos de um pixel. Então a gente tem 1920 pontos na horizontal e 1080 pontos na vertical. Então é exatamente isso também que nós estamos utilizando, exatamente esta ideia que nós estamos utilizando aqui. A gente está definindo um tamanho do nosso aplicativo com base numa largura em pixels e com base em uma altura em pixels. Então este aqui seriam os layouts. Beleza, então estamos aqui na pasta de constantes e eu acho que esse vídeo já está ficando, na verdade, bem longo. Então eu vou parar ele, já trabalhamos com alguns dos arquivos aqui, introduzi para vocês várias ideias novas, para alguns talvez, e na sequência a gente continua, tá? Então deem uma boa fuçada aí no projeto de vocês, façam modificações, vejam o resultado, explorem, aproveitem essa funcionalidade do Expo de ver as modificações acontecendo em tempo real. E no próximo vídeo nós continuamos explorando as pastas e arquivos aqui do nosso projeto. Tá bom? Valeu!